Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 1º de junho de 2021. Se você gosta desse conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas previsões diárias. Então, olhando bem o que aconteceu no acumulado entre os dias 29 e o dia 31, como eu já tinha falado para vocês, a gente teria, na verdade teve a passagem de uma frente, mais aqui na região centro-sul do país. Nesse primeiro momento, essa frente ela não está tão organizada, ela não esteve tão organizada. Trouxe uma chuva aqui bem localizada mais para a região sul, pegando aqui bem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também teve um avanço dela, chegou a atuar aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, e trouxe uma chuva bem interessante, pegando bem a incremental de Itaipu e pegando bem a bacia do Paranapanema, que fica entre o norte do Paraná e o sul de São Paulo. Com isso, a gente tem aí uma perspectiva de começar, aparentemente, a ter uma melhoria um pouco mais aqui na região sul do país, principalmente nas bacias do Jacuí e do Uruguai. Bacia do Uruguai praticamente o estado de Santa Catarina. Também tivemos aqui uma chuva boa na bacia do Iguaçu, que conta para o subsistema sul, que fica aqui no sul do Paraná. O restante do país, a gente manteve aquele padrão que a gente sempre está observando nos últimos dias. Uma chuva mais localizada na região centro-norte do país, pegando bem aqui o norte da América do Sul, parte aqui também do norte, do extremo norte da região norte do país, e a manutenção do estado dessa chuva mais na costa leste do Nordeste, principalmente pela atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste. A gente tem a frente passando, com essa frente encontra os alísios de Sudeste. O que é que acontece? Ela acaba gerando perturbações, esses pulsos avançam e chegam a atuar aqui na costa leste do Nordeste, principalmente entre o Recôncavo Baiano e aqui o litoral leste do Rio Grande do Norte. Um outro destaque que também eu venho comentando nos últimos vídeos é que esse tempo seco ele começa a avançar em direção à região norte do país. Então antes você tinha uma chuva mais ocorrendo aqui no centro, na região central e sul da Amazônia. Agora ela está ocorrendo mais na região central e norte da Amazônia, principalmente pelo deslocamento da Zecite, que nesse caso a Zecite, quando a gente olha essa próxima figura aqui, ela está mais localizada realmente acima da linha do Equador. Então ela está ajudando a formar chuvas, principalmente as chuvas com maiores intensidades aqui no norte da América do Sul, e já não consegue mais interagir tanto e ajudar na formação de chuvas, por exemplo, na região central aqui ou sul da Amazônia. Então a gente tem, isso é normal para acontecer nessa época do ano, até porque a gente está caminhando para o inverno. Um outro destaque que eu acabei comentando no último vídeo também é que a gente via a entrada de um núcleo novo, principalmente do modelo europeu, o modelo SMWF. No final do vídeo eu comentei. Aí tinha uma chuva ocorrendo aqui, que foi essa chuva que ocorreu agora nesses últimos dias, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, e a gente via no modelo europeu a atuação de um núcleo também aqui já começando a se formar. E esse é um padrão típico dessa época do ano. O que é que acontece? Quando a gente está lá no período chuvoso, que é mais ou menos entre outubro, setembro, outubro, vai até março, por exemplo, fevereiro, março, pega um pouco de abril dependendo, a gente tem a formação das zonas de convergências que ficam mais localizadas entre o sul da Amazônia e a região sudeste. Então no sul acaba tendo uma redução de chuvas. Se você olhar historicamente, o sul ele não tem um período chuvoso bem definido, essa região centro-sul tem uma variação. Tem um vídeo onde eu dou algumas aulas sobre introdução e hidrometeorologia para o setor elétrico, que eu comento essa questão do período chuvoso e período seco. Então, durante o verão, que é aqui o período chuvoso da região mais central do país, a gente tem a formação dessas zonas de convergência. Quando a gente está caminhando aí para o outono, para o inverno, o que é que acontece?
A gente começa a ter atuação aqui de um tempo seco mais na região central e você tem uma divisão, né? Que você volta a ter uma chuva mais significativa na região centro-sul e também aqui em parte do norte e nordeste do país. Então, como a gente está caminhando agora para o período de inverno, é isso que a gente está observando. A gente começa a ver os modelos meteorológicos mostrando essa chuva aqui. Claro, isso só é possível porque teve o enfraquecimento do Laninha e a tendência agora é nós entrarmos num período de neutralidade do Oceano Pacífico. Com isso, o que é que ocorre? Né? A atmosfera global ela começa a se reorganizar novamente e você começa a ter um padrão de período seco normal sobre a América do Sul. Né? Chuvas mais na região centro-sul do Brasil, pegando parte da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. E também você começa a ter aí gradativamente as frentes avançando da melhor forma possível, né? Pegando parte do continente, parte do oceano, interage com as poas aqui e traz chuva para a costa leste do Nordeste. Então esse é o padrão típico que a gente espera que aconteça agora, pelo menos até o dia 15 aí de junho. Por que eu falo até o dia 15? Porque até o dia 15 a gente tem mais ou menos claro o que os modelos estão projetando. Depois entra na parte do modelo climático. Então, o modelo climático, geralmente, ele consegue ver o fenômeno, mas a intensidade dessa chuva e a localização dela, ele não enxerga muito bem. Vai chover onde? Na região centro-sul, mas em qual estado a gente não sabe dizer especificamente. Mas o bom é que realmente está começando a voltar a ter um padrão de normalidade das chuvas no país para esse período, né, para essa época do ano, como normalmente acontece pela climatologia. Olhando aqui lá para o dia 8, a gente vê a atuação desse sistema de alta pressão, né, mais relacionado com a alta da Bolívia, atuando aqui, ajudando esse sistema em baixos e médios níveis da atmosfera. Isso é típico para essa época do ano, então não é nenhum bloqueio atmosférico, nenhum sistema de alta pressão semi-permanente ou algo do tipo. Na verdade, é um sistema que está atuando normalmente e que ele vai ajudar aqui também a canalizar os jatos de baixos níveis. Então a gente tem aqui a tentativa de ligação e provavelmente esse escoamento que está acontecendo e essa passagem dessa próxima frente ajudando, nós temos aí realmente uma atuação da frente junto ao jato de baixos níveis na região sul. Isso é bom porque a gente já teve essa primeira chuva, já deu para molhar um pouco o solo. Vai ter essa segunda chuva que provavelmente vai ajudar a molhar um pouco o solo mais ainda. Então, se a gente tiver uma sequência boa de chuvas, o sul pode deixar de ser importador de energia, né, que ele está recebendo energia do sudeste, para ser exportador. Então, pode trazer um alívio significativo, pelo menos ao longo desses próximos 15 dias na região sul, recuperação de armazenamento, entre outras coisas. Né? Não vou entrar no detalhe agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olhando agora, né, a questão do campo de pressão em baixos níveis, o que a gente vê claramente, né, essa gangorra aqui entre uma alta pressão, depois um sistema de baixa pressão, a gente tem a formação desse trem de ondas e a passagem aqui, nada mais além do que normalmente acontece nessa época do ano. Então, tudo no padrão normal e como a gente realmente espera que aconteça, olhando, né, a climatologia normal climática. E com a altura geopotencial, a gente não vê nenhum núcleo bem fechado de alta pressão aqui, por exemplo, de 590, 591 ou 5.900 e outros modelos, que possa exemplificar aqui claramente a atuação do sistema de alta pressão, um bloqueio atmosférico, por exemplo. Então, a tendência é que nós tenhamos a atmosfera realmente mais próxima à neutralidade e o que realmente é esperado pela climatologia para essa época do ano. Observando que o modelo GFS está projetando de chuvas, né? A gente vê aqui a passagem, aí depois vem aqui a atuação de um outro sistema frontal junto com um jato de baixos níveis a partir do dia 7, dia 8, mais ou menos, ele continua, tem alta pressão aqui atuando, volta a formar chuva aqui, ó, e volta a chover um pouco no Nordeste, mas para essa época do ano nada significativo, não vai ter melhoras assim muito fortes, mas o bom é que realmente a gente espera aí pelo menos mais uma ou duas boas chuvas na região centro-sul do país ao longo dos próximos 15 dias. Com relação à temperatura, a gente vê claramente que eu tenho falando nos últimos dias, né? Em alguns momentos a temperatura bem mais alta, em alguns momentos a temperatura bem mais baixa. Tem aqui dia 5, 6, provavelmente a entrada de uma onda de calor, né?
Isso geralmente está associada a uma alta pressão pré-frontal, porque antes de você entrar uma frente fria, na vanguarda da frente, ou seja, na frente dessa frente fria, o que é que acontece? Você tem um sistema de alta pressão atuando e isso ajuda a aumentar as temperaturas. Depois que a frente passa, na retaguarda da frente, ou seja, atrás da frente fria, você tem um avanço de uma massa de ar polar mais fria, por exemplo. E quem mora aqui, né, próximo às regiões tropicais, né, ou entre as regiões tropicais e os polos, o que é que acontece? Você nota claramente isso. No dia que está chegando, se aproximando da frente, esquenta muito e de repente resfria muito, porque é a hora da passagem da frente. A frente chega e depois a frente passa. Então, na vanguarda da frente, você tem a atuação do sistema de alta pressão, a massa de ar mais quente, por exemplo, e na retaguarda da frente você tem a atuação também de um outro sistema de alta pressão, porém dentro de uma massa de ar polar mais fria. E o que vale salientar é que vai ter aquele padrão que eu venho falando, né, nos últimos vídeos. Durante o dia, temperaturas mais bem elevadas, durante a noite, temperaturas mais frias. Então, essa amplitude térmica ela tende a ser maior ao longo desses próximos 15 dias. Observando a projeção de armazenamento de água no solo, a gente tem essa melhora mais significativa aqui na região sul desse armazenamento. Apesar que a projeção para o dia 4 tem uma leve redução, mas lembrando que lá para o dia 6, 7 e 8 a gente tem a entrada de uma nova frente aqui e também a atuação do jato dos baixos níveis nessa região. Então o que acontece é que quando chegar lá, que o sistema for atuar, ele vai encontrar um solo bem mais úmido do que o normal, do que a gente estava vendo nos últimos dias. Aí o que é que vai acontecer? A tendência é que nós tenhamos sim aqui uma resposta muito mais rápida nessa água aqui no solo e consequentemente nas vazões para a região sul e para o subsistema sul, por exemplo. E olhando a projeção dos modelos que o ONS trabalha, né, a informação do GEFS do ONS ainda não saiu, mas esse mapa aqui mostra mais ou menos o que deve vir. Então a gente vê a atuação, como eu tinha comentado no último vídeo, né, desse núcleo aqui normal, né, que normalmente acontece nessa época do ano, atuando sobre a região sul, aqui Argentina, Uruguai e Paraguai. A gente tem essa atuação bem definida. O ETA mostra esse núcleo aqui, porém ele está mais deslocado para cima do Brasil, né, pegando bem a região sul. E o GEFS também tem assim os maiores totais pluviométricos, mas na região sul. Então, quando você compara o previsto versus o observado, a gente tem aqui que o SMWF ele tem o melhor skill. Então, a tendência é que nós tenhamos um cenário mais parecido com o que o SMWF está mostrando do que com o que o ETA e o GEFS estão mostrando, né? Chuvas mais na região sul do país, a atuação das POAs aqui em toda a costa leste do Nordeste, principalmente entre o Recôncavo Baiano e Pernambuco, bem claramente a gente observa isso. A Zecita ela realmente está posicionada mais acima aqui da linha do Equador, mais ao norte, na verdade, da linha do Equador, traz uma chuva maior para a região aqui do norte da América do Sul e toda essa região mais central do país aqui, apresentando o tempo seco bem definido, que é um padrão de normalidade que deve acontecer nessa época do ano. Ok? Nada fora do comum, até porque o Laninha já está chegando ao fim e a tendência agora é que a atmosfera global entre na neutralidade. Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.